As ilhas do Caribe não são apenas destinos turísticos deslumbrantes. Elas são verdadeiras obras-primas da criação de Deus, onde a vida floresce em cada canto, revelando o seu poder e perfeição. A diversidade da fauna e flora, seja nos recifes de corais, nas densas florestas tropicais ou nas margens das praias, é um reflexo da harmonia divina, que equilibra cada detalhe da natureza. Quando observamos o voo de um pássaro tropical, o brilho de uma medusa nas profundezas ou a força resiliente de uma planta nativa, não podemos deixar de sentir a presença e a grandeza do Criador. Esses ecossistemas, delicados e maravilhosamente conectados, são parte do plano divino, onde cada ser vivo tem seu papel. A perfeição com que as espécies se adaptam e prosperam, mesmo em ambientes desafiadores, é um lembrete constante de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele colocou sua assinatura em cada paisagem do Caribe, desde o menor inseto até os grandiosos predadores marinhos, mostrando que suas obras são tão vastas quanto detalhadas. Neste documentário, vamos embarcar em uma jornada pelo paraíso selvagem do Caribe, explorando as criaturas e os ecossistemas que Deus criou com tanto cuidado. Veremos como a vida nessas ilhas reflete a ordem, a beleza e a sabedoria divina, e entenderemos a importância de preservá-las, não apenas como patrimônios naturais, mas como um presente sagrado. Prepare-se para uma experiência de descoberta que revelará como a criação de Deus se manifesta em cada parte desse paraíso terrestre. As aves tropicais do Caribe, com suas plumagens vibrantes e cantos melodiosos, são um verdadeiro espetáculo da natureza. Papagaios coloridos e cólibres rápidos são apenas alguns exemplos da diversidade de pássaros que habitam as ilhas. Essas aves desempenham um papel crucial na polinização das plantas e na dispersão de sementes, ajudando a manter a saúde das florestas. Suas cores chamativas também atraem turistas, tornando-se uma das principais atrações naturais do Caribe. Observar essas aves em seu habitat natural é uma experiência única e encantadora. Muitas dessas aves são especialistas na polinização de flores, garantindo a reprodução de várias espécies de plantas nativas. O colibri, por exemplo, é conhecido por sua capacidade de pairar no ar enquanto se alimenta do néctar, espalhando pólen de flor em flor. Já os papagaios, além de comerem frutas, também ajudam a dispersar as sementes em grandes áreas das ilhas. Esse comportamento é fundamental para a regeneração florestal, especialmente em áreas devastadas por tempestades ou atividades humanas. A relação entre aves e plantas é um exemplo perfeito de interdependência ecológica. Os recifes de corais do Caribe são o lar de peixes exóticos que encantam com suas cores vibrantes e formas fascinantes. Espécies como o peixe-leão, apesar de sua beleza, são invasoras e ameaçam o equilíbrio ecológico da região. Outros peixes, como o peixe-papagaio, têm um papel vital na manutenção da saúde dos corais, ao se alimentarem de algas que poderiam sufocar os recifes. Os recifes são essenciais para a sobrevivência de diversas espécies marinhas e atuam como barreiras naturais contra tempestades. A interação entre os peixes e os corais garante a biodiversidade subaquática. Peixes como o peixe-anjo e o peixe-borboleta, com suas cores chamativas, são atrações populares entre os mergulhadores. Eles vivem em simbiose com os corais, encontrando abrigo e alimento nesses ecossistemas complexos. Além de embelezarem as águas do Caribe, esses peixes desempenham funções ecológicas importantes, ajudando a controlar a população de outras espécies marinhas. Sua presença nos recifes é essencial para manter o equilíbrio do ecossistema subaquático. Mergulhar entre esses peixes coloridos é como explorar um mundo completamente novo. As iguanas são uma presença marcante nas ilhas do Caribe, sendo facilmente reconhecidas por seu grande porte e comportamento pacato.
Esses répteis herbívoros vivem em áreas rochosas e florestas, onde se alimentam de folhas, frutos e flores. Suas habilidades de natação são impressionantes, permitindo que se desloquem entre as ilhas em busca de comida e abrigo. Além de sua aparência imponente, as iguanas desempenham um papel importante no controle da vegetação local. Sua presença ajuda a manter o equilíbrio ecológico das ilhas, garantindo que a vegetação não cresça de forma descontrolada. Esses animais são adaptados às condições insulares, o que os torna especialmente resistentes às variações do clima e à disponibilidade de alimentos. Além de se alimentarem de plantas, as iguanas ajudam a dispersar sementes, promovendo a regeneração das florestas. Suas atividades diárias, como escalar árvores e nadar, são fascinantes de observar, tornando-as uma atração turística em muitas ilhas. Muitas vezes vistas tomando sol, elas também têm um papel fundamental na cadeia alimentar local, sendo predadas por aves e outros animais maiores. Sua adaptabilidade é uma das razões de seu sucesso evolutivo. As araras são uma das espécies mais emblemáticas do Caribe, conhecidas por suas cores vibrantes e chamados altos que ecoam pelas florestas. Com penas que vão do azul ao vermelho, essas aves se destacam tanto por sua beleza quanto por sua inteligência. Vivendo em pares ou pequenos bandos, elas criam laços fortes e têm uma comunicação vocal complexa. Além de seus sons marcantes, as araras desempenham um papel essencial na dispersão de sementes, ajudando a regenerar as florestas tropicais. Sua presença é fundamental para a manutenção da biodiversidade vegetal nas ilhas. Essas aves alimentam-se principalmente de frutas e sementes, e ao consumir esses alimentos, espalham sementes por vastas áreas. Isso promove o crescimento de novas plantas e contribui para a saúde geral das florestas. As araras também são extremamente inteligentes, sendo capazes de resolver problemas complexos e até imitar sons humanos. Essa habilidade as torna particularmente fascinantes para os observadores de aves e turistas. Os corais desempenham um papel vital nos ecossistemas marinhos do Caribe, sendo os arquitetos que constroem as vastas e coloridas estruturas dos recifes. Essas formações abrigam uma infinidade de espécies, desde pequenos crustáceos até grandes predadores, criando um dos habitats mais diversos do oceano. Além de protegerem a costa contra a erosão, os recifes de corais são essenciais para a pesca e o turismo. A saúde dos corais está intimamente ligada à sobrevivência de toda a vida marinha que deles depende. Sem eles, o equilíbrio ecológico seria gravemente afetado. Os corais, apesar de sua aparência resistente, são extremamente sensíveis às mudanças ambientais. A poluição e o aquecimento global têm causado o branqueamento dos corais, um fenômeno que os enfraquece e pode levar à sua morte. O aumento da temperatura dos oceanos também coloca em risco a sua sobrevivência a longo prazo. Para ajudar na recuperação, diversos projetos de restauração de corais estão sendo implementados em várias partes do Caribe. Eles envolvem o plantio de corais jovens em áreas degradadas, promovendo a regeneração dessas estruturas tão vitais. As tartarugas marinhas são um símbolo de longevidade e resistência, navegando pelos mares do Caribe há milhões de anos. Espécies como a tartaruga de pente e a tartaruga verde fazem suas longas migrações para desovar nas praias das ilhas, tornando-se parte essencial do ecossistema costeiro. Elas ajudam a controlar a população de águas-vivas e mantêm a saúde das pradarias marinhas e dos recifes de corais. Além disso, suas migrações atraem turistas que desejam observar o fascinante ciclo de vida dessas criaturas. No entanto, a sobrevivência dessas tartarugas está ameaçada por vários fatores. A caça ilegal, a poluição dos oceanos e a destruição dos ninhos são alguns dos principais desafios enfrentados pelas tartarugas marinhas. O plástico, em particular, representa um grande perigo, já que muitas tartarugas o confundem com alimentos, o que pode resultar em sufocamento ou desnutrição. Além disso, a perda de praias adequadas para a desova, devido à urbanização e ao aumento do nível do mar, tem diminuído as chances de sobrevivência de muitas espécies. Programas de proteção e conscientização estão sendo implementados em várias ilhas para proteger os ninhos
e garantir a segurança das tartarugas. Os tubarões são os predadores de topo nos ecossistemas marinhos do Caribe, desempenhando um papel crucial no controle das populações de outras espécies. Espécies como o tubarão de Recife do Caribe são frequentemente vistas nadando pelos recifes, mantendo o equilíbrio ecológico e a saúde das populações marinhas. Embora muitas vezes temidos, os tubarões são essenciais para garantir que o ecossistema marinho não sofra com a superpopulação de espécies menores. Eles regulam as cadeias alimentares e ajudam a manter a biodiversidade nas águas caribenhas. Sua presença é um indicador da saúde dos mares. No entanto, os tubarões enfrentam um grande risco de extinção devido à pesca predatória e ao comércio de barbatanas. A prática de finning, onde as barbatanas são cortadas e o tubarão é descartado no mar, é uma das maiores ameaças para essas espécies. Além disso, a degradação dos habitats marinhos, incluindo os recifes de corais, afeta diretamente a disponibilidade de presas para os tubarões. Sem comida suficiente e com a constante perseguição humana, suas populações estão em declínio. Isso não só prejudica os tubarões, mas todo o ecossistema do Caribe. Os morcegos são algumas das criaturas mais subestimadas do Caribe, apesar de desempenharem papéis vitais nos ecossistemas insulares. Eles são polinizadores importantes, especialmente em áreas onde outras espécies polinizadoras estão ausentes. Além disso, muitos morcegos ajudam no controle de populações de insetos, como mosquitos, que podem ser um incômodo para os humanos e transmitir doenças. Suas habilidades de voo e ecolocalização permitem que naveguem pelos densos ambientes florestais durante a noite, desempenhando suas funções essenciais. Sem os morcegos, os ecossistemas do Caribe perderiam uma parte crucial de sua funcionalidade. Embora possam não ser tão visíveis quanto outras espécies, os morcegos têm uma diversidade surpreendente no Caribe. Desde pequenas espécies frugívoras até os insetívoros, essas criaturas se adaptaram bem às condições das ilhas. Muitas espécies vivem em cavernas ou em árvores, formando colônias que podem contar com milhares de indivíduos. Durante a noite, eles saem para se alimentar, desempenhando suas funções ecológicas sem causar grandes distúrbios. Apesar disso, eles ainda são muitas vezes temidos ou incompreendidos, o que leva à destruição de seus habitats. O falcão caribenho, ágil e poderoso, é um dos predadores aéreos mais impressionantes das ilhas do Caribe. Ele usa sua visão aguçada e velocidade para caçar pequenas aves e mamíferos, desempenhando um papel crucial na regulação das populações de suas presas. Ao controlar essas populações, o falcão ajuda a manter o equilíbrio ecológico nas ilhas, evitando a superpopulação de certas espécies. Sua presença nos céus é um sinal de um ecossistema saudável. Embora muitas vezes esquivo, ele é uma visão fascinante para os observadores de aves. Esses falcões geralmente constroem seus ninhos em penhascos ou árvores altas, onde ficam protegidos de predadores terrestres. Durante a época de acasalamento, suas acrobacias aéreas se tornam ainda mais impressionantes, com voos rápidos e mergulhos para atrair parceiros. Além de sua habilidade de caça, esses pássaros são conhecidos por sua inteligência e capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Em algumas ilhas, o falcão caribenho se tornou um símbolo de liberdade e resistência. Ele é uma figura importante na mitologia e cultura local. As estrelas do mar são frequentemente vistas como símbolos das águas claras e quentes das ilhas do Caribe. Elas possuem uma diversidade de formas e cores, tornando-se verdadeiras joias do fundo do mar. Além de sua beleza, as estrelas do mar desempenham um papel importante na cadeia alimentar, alimentando-se de moluscos e outros pequenos organismos. Sua presença nas praias e recifes é um indicador da saúde do ecossistema marinho. Observá-las deslizar lentamente pelo fundo do mar é uma experiência fascinante para mergulhadores e turistas. Essas criaturas, apesar de parecerem inofensivas, têm métodos de alimentação bastante curiosos. Elas utilizam seus pés tubulares para se mover. Quando encontram suas presas, podem ejetar seu estômago para fora do corpo para digerir a comida. Isso as torna predadores eficientes em seus habitats. Além disso,
As estrelas do mar têm uma incrível capacidade de regeneração, podendo reconstruir braços perdidos devido a predadores ou acidentes. Essa habilidade única as ajuda a sobreviver em ambientes imprevisíveis e, ao mesmo tempo, a contribuir para o controle de suas presas. No entanto, as estrelas do mar também são vulneráveis às mudanças ambientais e à poluição das águas. A acidificação dos oceanos e o aumento da temperatura da água têm impactado negativamente suas populações em algumas áreas. Além disso, a coleta de estrelas do mar para lembranças turísticas representa uma ameaça adicional. É essencial que se promovam práticas de turismo sustentável para proteger essas criaturas. Elas não são apenas belas, mas também fundamentais para o equilíbrio ecológico do Caribe. Os golfinhos são uma das criaturas mais carismáticas e inteligentes do oceano, e no Caribe eles são uma atração constante para turistas e pesquisadores. Comportamentos complexos, como saltos acrobáticos e comunicação através de cliques e assobios, fazem dos golfinhos um dos animais mais fascinantes das águas caribenhas. Eles vivem em grupos sociais conhecidos como cardumes, onde exibem uma organização social sofisticada. Esses grupos trabalham juntos para caçar e proteger seus membros, mostrando uma cooperação raramente vista em outras espécies marinhas. Além de sua inteligência e habilidades sociais, os golfinhos também desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico dos oceanos. Eles ajudam a controlar as populações de peixes e lulas, seus principais alimentos, garantindo que essas espécies não cresçam descontroladamente. As interações entre golfinhos e humanos são igualmente notáveis, com relatos de golfinhos salvando nadadores e navegadores em situações de perigo. No Caribe, muitos turistas têm a chance de nadar com golfinhos em seu habitat natural, tornando essa experiência inesquecível. O polvo é uma das criaturas mais fascinantes e enigmáticas do oceano, conhecido por suas habilidades excepcionais de camuflagem e inteligência. Nas águas do Caribe, ele é um mestre em se esconder, utilizando sua capacidade de mudar de cor e textura para se misturar com o ambiente ao seu redor. Esses cefalópodes podem passar despercebidos até pelos mergulhadores mais atentos, movendo-se furtivamente entre os recifes de corais. Além de sua camuflagem, os polvos são caçadores habilidosos, alimentando-se de crustáceos e pequenos peixes. Os polvos também têm a capacidade de resolver problemas complexos e escapar de situações perigosas, mostrando uma inteligência notável para uma criatura invertebrada. Eles são conhecidos por abrir conchas de moluscos e até por escapar de aquários, surpreendendo biólogos marinhos. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições do oceano os torna altamente resilientes, embora ainda vulneráveis a predadores como tubarões e alguns grandes peixes. O polvo é um predador vital para o equilíbrio das populações de suas presas. Apesar de suas habilidades de sobrevivência, os polvos enfrentam ameaças crescentes, como a poluição marinha e a pesca acidental em redes. Os flamingos são verdadeiros emblemas das áreas alagadas do Caribe, com suas plumagens rosadas e pernas longas e esguias. Sua coloração vibrante é resultado de sua dieta rica em pequenos crustáceos e algas, que contêm pigmentos que se acumulam em suas penas. Eles são frequentemente vistos em grandes bandos, descansando em lagoas de água salgada ou manguezais, proporcionando um espetáculo natural impressionante. Além de sua beleza, os flamingos desempenham um papel importante no ecossistema, filtrando a água enquanto se alimentam e mantendo o equilíbrio nas lagoas. Essas aves altamente sociais dependem de ambientes úmidos e protegidos para nidificar e criar seus filhotes. Durante a época de reprodução, os flamingos constroem ninhos de lama nas margens das lagoas, onde põem seus ovos e cuidam dos filhotes em colônias organizadas. O comportamento cooperativo dos flamingos, como a troca de turnos para cuidar dos filhotes, é essencial para a sobrevivência das novas gerações. Suas interações sociais e comportamentos complexos têm sido objeto de muitos estudos, fascinando biólogos e ornitólogos. As águas cristalinas do Caribe também são lar de várias espécies de medusas, criaturas místicas que ondulam suavemente pelas correntes marinhas.
Embora muitas pessoas temam as picadas dolorosas de algumas espécies, a maioria das medusas são inofensivas e desempenham papéis importantes nos ecossistemas oceânicos. Elas se alimentam de pequenos organismos planctônicos, ajudando a regular suas populações e, por sua vez, servindo de alimento para tartarugas marinhas e outros predadores. Sua presença nas águas tropicais é uma parte essencial da cadeia alimentar marinha. As medusas têm corpos gelatinosos e flutuantes que permitem que se movam com as correntes, e sua bioluminescência em algumas espécies torna o mar ainda mais fascinante à noite. Muitas vezes incompreendidas, essas criaturas desempenham um papel ecológico fundamental, especialmente em áreas costeiras. A flutuação lenta das medusas contrasta com a voracidade de sua alimentação, capturando pequenas presas com seus tentáculos venenosos. Suas técnicas de sobrevivência as tornam uma das criaturas mais antigas e bem-sucedidas da Terra. O peixe-boi, ou manatim, é um dos maiores e mais pacíficos mamíferos marinhos das águas caribenhas. Com seu corpo robusto e movimentos lentos, ele se alimenta de plantas aquáticas. Nas áreas costeiras e manguezais, esses gigantes gentis têm um papel fundamental no controle da vegetação subaquática, evitando o crescimento excessivo que poderia sufocar outras formas de vida marinha. Apesar de sua tranquilidade, os peixes-boi enfrentam graves ameaças, como colisões com barcos e a destruição de seu habitat. Sua preservação é vital para a saúde dos ecossistemas costeiros do Caribe. Esses animais são herbívoros, alimentando-se de capim marinho e outras plantas aquáticas, o que ajuda a manter o equilíbrio natural de seu ambiente. Sua presença também atrai turistas, que se encantam ao observar esses dóceis mamíferos em seu habitat natural. No entanto, a pressão humana, como a poluição e o desenvolvimento costeiro, tem reduzido drasticamente suas populações. Programas de conservação e a criação de áreas marinhas protegidas são cruciais para garantir que o peixe-boi continue a prosperar nas águas caribenhas. Os pica-paus são aves adaptáveis e resilientes que desempenham um papel vital na saúde das florestas caribenhas. Com seu bico forte, eles perfuram a casca das árvores em busca de insetos, ajudando a controlar pragas que poderiam danificar a vegetação. Além disso, ao criar cavidades nos troncos, os pica-paus fornecem abrigos para outras aves e pequenos mamíferos que dependem dessas cavidades para nidificar. Essa interação faz dos pica-paus uma espécie-chave na manutenção do equilíbrio ecológico das florestas. Suas habilidades de caça são essenciais para a biodiversidade local. Essas aves também possuem uma impressionante adaptação física. Seus crânios são projetados para absorver o impacto repetitivo das batidas constantes em troncos. Isso permite que os pica-paus realizem seu trabalho sem sofrer danos. Eles podem ser encontrados em diversos habitats no Caribe, desde florestas densas até áreas mais abertas, onde utilizam suas habilidades para ajudar a controlar populações de insetos. Além de suas funções ecológicas, eles são fascinantes de observar, com seu comportamento ativo e seus sons característicos. O pelicano pardo é uma das aves mais emblemáticas das ilhas do Caribe, sendo comumente visto sobrevoando as praias em busca de peixes. Com suas longas asas e habilidades de mergulho, ele captura suas presas com precisão ao mergulhar nas águas cristalinas. Essas aves desempenham um papel importante no controle das populações de peixes pequenos, equilibrando os ecossistemas costeiros. Além disso, os pelicanos são uma atração natural para turistas, que se encantam com suas manobras aéreas. Sua presença é um sinal de um ambiente marinho saudável. Esses pelicanos nidificam em áreas costeiras, construindo seus ninhos em árvores ou penhascos, onde cuidam de seus filhotes em colônias organizadas. Durante a época de reprodução, os pelicanos exibem um comportamento cooperativo, compartilhando responsabilidades entre os membros da colônia. Isso garante que os filhotes recebam o cuidado necessário para se desenvolverem com sucesso. No entanto, a poluição e a pesca excessiva representam ameaças para essas aves, já que a escassez de peixes e o lixo nas praias afetam diretamente suas populações.
O cacau é uma das plantas mais valiosas e emblemáticas das ilhas do Caribe, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural. Originário das florestas tropicais, o cacau é cultivado há séculos pelas populações locais e utilizado na produção de chocolate de alta qualidade. O clima quente e úmido das ilhas é ideal para o crescimento das árvores de cacau, que requerem sombra e solo fértil para prosperar. Além de ser uma fonte de renda para muitas famílias, o cacau está profundamente enraizado nas tradições caribenhas. Seu cultivo é uma herança que passa de geração em geração. As vagens do cacau, que crescem diretamente nos troncos das árvores, contêm sementes que, uma vez fermentadas e secas, são processadas para a produção de chocolate. O cultivo sustentável de cacau também promove a conservação das florestas, pois incentiva práticas agrícolas que respeitam o meio ambiente. Além disso, o cacau é considerado um superalimento, conhecido por seus benefícios para a saúde, como antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento celular. Preservar o cacau é garantir a continuidade de uma prática que une economia e tradição. Embora o Caribe seja famoso por suas florestas tropicais e praias exuberantes, algumas ilhas possuem áreas áridas onde os cactos são as estrelas da vegetação. Espécies como o cacto de pera espinhosa e o cacto barril são comuns nessas regiões, adaptando-se às condições secas e ao solo arenoso. Essas plantas desempenham um papel crucial na retenção de água e na proteção do solo contra a erosão, especialmente em áreas propensas a ventos fortes. Além disso, os cactos são habitats para várias espécies de pequenos animais, como insetos e répteis. Os cactos têm uma série de adaptações que lhes permitem sobreviver em ambientes extremos, como suas raízes profundas, que capturam a umidade do solo, e suas folhas modificadas em espinhos, que minimizam a perda de água. Essas plantas são exemplos perfeitos de resiliência e adaptação às condições adversas do Caribe. Em algumas culturas locais, os frutos do cacto são consumidos e suas partes usadas em remédios naturais. Sua capacidade de sobreviver, onde outras plantas não conseguem, faz dos cactos um símbolo de resistência nas ilhas áridas. Os manguezais são ecossistemas fundamentais nas ilhas do Caribe, protegendo as costas da erosão e fornecendo abrigo para inúmeras espécies marinhas. Suas raízes submersas são o lar de pequenos peixes e crustáceos que se desenvolvem em suas águas tranquilas. Além disso, os manguezais oferecem um ambiente perfeito para aves migratórias que buscam refúgio. Sem essas áreas, as praias seriam mais vulneráveis à ação das marés e tempestades. Proteger os manguezais é crucial para a biodiversidade local e a segurança costeira. Os manguezais também têm um valor econômico significativo para as populações que vivem nas ilhas do Caribe. Pescadores dependem dessas áreas para capturar peixes e outros recursos que garantem seu sustento. Além disso, esses ecossistemas são importantes para o turismo, atraindo visitantes interessados em explorar a vida selvagem. Suas águas tranquilas e repletas de vida são ideais para atividades como o mergulho e a pesca recreativa. Os crustáceos são habitantes essenciais dos recifes de corais e áreas costeiras do Caribe, desempenhando papéis importantes na reciclagem de matéria orgânica. Espécies como o caranguejo azul e a lagosta do Caribe encontram refúgio nas fendas de corais e rochas submersas, onde se protegem de predadores. Esses animais desempenham um papel vital na manutenção da saúde do ecossistema, alimentando-se de detritos e ajudando a limpar os recifes. Além de sua importância ecológica, os crustáceos têm valor econômico, sendo fontes importantes de pesca para as comunidades locais. A pesca de lagostas e caranguejos é uma atividade tradicional em muitas ilhas do Caribe, proporcionando sustento para milhares de pescadores. No entanto, a sobrepesca tem se tornado uma ameaça para essas espécies, que já enfrentam desafios devido à destruição de seus habitats naturais. A poluição e o turismo desenfreado também impactam negativamente suas populações, à medida que as áreas costeiras sofrem com o acúmulo de lixo. As florestas úmidas do Caribe são verdadeiros paraísos de biodiversidade, abrigando uma enorme variedade de plantas e animais.
Essas áreas são caracterizadas por sua vegetação densa e clima úmido, criando um ambiente propício para o crescimento de árvores gigantescas e plantas tropicais. Entre as espécies mais comuns estão as bromélias, orquídeas e samambaias, que florescem no ambiente rico em nutrientes. Essas florestas também servem de lar para uma variedade de pássaros tropicais, pequenos mamíferos e répteis. A interação entre essas espécies cria um ecossistema equilibrado e diversificado. Essas florestas desempenham um papel vital na regulação do clima das ilhas, agindo como sumidouros de carbono e ajudando a controlar a umidade e a temperatura. A abundância de plantas também proporciona habitat e alimento para uma ampla gama de espécies. Além disso, as florestas úmidas são fontes importantes de água doce, alimentando rios e córregos que abastecem as comunidades locais. No entanto, apesar de sua importância ecológica, essas áreas estão sob constante ameaça devido a desmatamento e expansão agrícola. As ilhas do Caribe possuem uma flora rica e diversificada, e muitas de suas plantas têm sido usadas há séculos como remédios naturais pelas populações locais. Espécies como a erva cidreira, o gengibre selvagem e a babosa são conhecidas por suas propriedades medicinais e são amplamente utilizadas em tratamentos caseiros. Essas plantas não apenas fornecem alívio para uma variedade de doenças, mas também estão profundamente enraizadas nas tradições culturais do Caribe. A medicina herbal é um conhecimento que tem sido passado de geração em geração, garantindo a sobrevivência dessas práticas. Além das ervas medicinais, as ilhas também são ricas em frutas e vegetais que possuem propriedades benéficas para a saúde. O coco, por exemplo, é utilizado para a hidratação e no tratamento de problemas digestivos, enquanto a graviola é valorizada por seu suposto efeito no combate ao câncer. Essas plantas não apenas curam, mas também fazem parte da alimentação diária das populações locais, mostrando uma interseção entre alimentação e medicina. O uso sustentável dessas plantas é essencial para garantir que as futuras gerações continuem a desfrutar de seus benefícios. As ilhas do Caribe, com toda a sua riqueza de vida e biodiversidade, são um verdadeiro testemunho da grandeza de Deus. Cada espécie, desde os menores insetos até os maiores predadores, revela o cuidado divino na forma como o equilíbrio da natureza é mantido. Ao explorarmos esses ecossistemas tão complexos, somos lembrados de que o Criador não apenas trouxe todas essas maravilhas à existência, mas também confiou à humanidade a responsabilidade de cuidar e proteger sua criação. O equilíbrio que vemos na natureza reflete o plano de Deus para a harmonia entre todos os seres vivos. Ao terminar essa jornada pelas ilhas, fica claro que a mão de Deus está presente em cada detalhe. Desde a majestade das florestas tropicais até a serenidade das águas cristalinas, sua obra nos convida a respeitar e preservar o mundo que ele nos deu. Agora, a pergunta que fica é: o que faremos com esse conhecimento? Estamos prontos para nos tornar guardiões do que Deus criou, para proteger e cuidar dessas maravilhas? Essa é uma responsabilidade que cada um de nós carrega, e a natureza espera a nossa resposta. Se você se sentiu inspirado pela beleza dessas ilhas e pela obra de Deus nelas, não deixe de continuar aprendendo e agindo. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e se junte a nós nessa missão de celebrar e preservar a criação divina. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que o paraíso do Caribe continue a refletir a grandeza do Criador por muitas gerações.